A paz do Senhor Jesus, eu já trago uma palavra abençoada da parte de Deus, que se encontra em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz: Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então Esdras tinha colocado no seu coração a vontade de buscar a lei de Deus, a vontade de praticar a palavra de Deus e a vontade de ensinar a palavra de Deus. E isso, essa atitude, aquilo que Esdras colocou no seu coração, isso agradou a Deus, porque Deus, ele sonda os corações, e Deus viu que ali em Esdras realmente havia a necessidade e a vontade de bom grado de servir a Deus. E servir a Deus é isso, não só buscar a lei de Deus, a palavra de Deus que está na Bíblia, mas praticar a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não têm praticado a palavra de Deus. Pessoas até que ensinam a palavra de Deus, mas não têm praticado. E os ensinos estão aí. Não só existem ensinos dentro da igreja, mas também existe ensino na internet. A palavra de Deus está se abrangendo. A palavra de Deus está alcançando lugares que antes não alcançava. Mas mesmo assim, as pessoas, não todas, mas algumas pessoas, não têm o interesse de aprender a palavra de Deus, não tem o interesse de ensinar o correto. Nós vemos pessoas que já estão há algum tempo no Evangelho de Deus, mas que estão ensinando a palavra de Deus errada e também não praticam a palavra de Deus. E isso é algo muito sério, porque Esdras aqui, ele tinha vontade de buscar, no coração dele ele já queria buscar a lei do Senhor, mas ele também queria praticar, e ele também queria ensinar. E Jesus disse que quando ele viesse, muitos diriam: mas Senhor, eu preguei no seu nome, eu curei em seu nome, mas Senhor, eu preguei a sua palavra. E Jesus irá dizer: apartai-vos de mim, porque muitas pessoas estão brincando com o Evangelho de Deus. E os anos vão passando e os ensinos vão se multiplicando, e vai aí pessoas ensinando a palavra de Deus, pessoas que estão examinando as Escrituras, mas ainda assim pessoas que ainda não querem ouvir a palavra de Deus, ainda não querem praticar a palavra de Deus. E isso é algo muito sério, porque Jesus, ele está voltando, Jesus está perto de voltar. E tanto as pessoas que já são antigas no Evangelho, como pessoas que ainda não se converteram, é preciso que abra os olhos para que venham conhecer Jesus, é preciso que abra os olhos para que venha querer aprender mais da palavra de Deus, porque se a gente não aprender a palavra de Deus, não tem como a gente praticar a palavra de Deus. Essa atitude que Esdras teve agradou muito a Deus, porque além dele querer aprender a palavra de Deus, buscar a lei de Deus, ele quis praticar a palavra de Deus, ele também quis ensinar. Ele estava preocupado com a sua salvação. Quando ele quer praticar a palavra de Deus, está preocupado com a sua salvação, e também estava preocupado com a salvação do próximo, quando ele começa a ter a ideia de também ensinar a palavra de Deus. E isso é algo que nós devemos ter. Deus, ele se agrada quando nós nos esforçamos para praticar a palavra de Deus, embora muitas pessoas que até ensinam a palavra de Deus não querem praticar, porque muitas pessoas acham que já é o suficiente pregar, que já é o suficiente louvar, que já é o suficiente ensinar a palavra de Deus, acha que é uma pessoa importante por estar pregando a palavra de Deus, por estar louvando a Deus, e acha que não precisa praticar a palavra de Deus, mas é preciso que a gente venha praticar para que a gente venha ser verdadeiramente um filho de Deus. É preciso que venha praticar a palavra de Deus. E esta palavra é uma palavra de alerta que Deus, ele traz para o teu coração, para que a gente venha se preocupar sim em buscar a palavra de Deus, em aprender mais da palavra de Deus, mas que a gente venha se preocupar também em praticar a palavra de Deus, porque é preciso que nós venhamos a praticar a palavra de Deus para que a gente vá para a vida eterna, para que a gente vá reinar juntamente com o Senhor Jesus. É preciso que a gente venha praticar o Evangelho Santo de Deus, amém? Espero que essa palavra tenha penetrado no teu coração e que Deus continue abençoando cada um de vocês, amém?